Hoje a lição 2, a superação da depressão e da falta de sentido para viver. É. Muito boa essa. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. João 8,35. Aí continua aqui a irmã Cecília. A fragilidade orientada por escolhas egoístas e delituosas é muito expressiva na jornada da ilusão. Se tornou uma programação mental milenar e se expressa pelo fenômeno de se sentir pequeno, inadequado, incapaz, sem qualquer atributo que qualifique a existência. É como não ter sentido para viver. Várias questões envolvem o dia a dia dos que percorrem esse caminho. Por que regressei ao corpo físico? Qual o propósito de estar na vida material? Qual minha missão pessoal perante a existência? Essas são questões que ficam sem resposta, causam muita angústia e promovem uma aflitiva sensação de falta de valor. A tristeza da alma é a repercussão da fragilidade, é a marca psíquica do trajeto infeliz nos caminhos tortuosos da injustiça, da ganância, da crueldade, da sordidez, da maldade, em suas amplas expressões. Karma é um programa mental que a própria alma constrói no tempo, em função de suas atitudes e das vivências emocionais. Reclama novas experiências e novos aprendizados. A ausência de sentido na vida é uma prova muito presente. Suicídio, depressão e quadros psíquicos variados são explicados pela presença dessa dor. Karma é um programa mental que a própria alma constrói no tempo em função de suas atitudes e vivências emocionais. Aí ele prossegue. Quer dizer, não é como as pessoas entendem, né? Karma é um castigo, é uma imposição. Não é. Não é, uma não é. escolha sua. É uma programação. O problema todo é as crenças limitantes. A gente segue uma doutrina, cria uma porção de situações, e a nossa missão aqui, a coisa mais importante é você se resolver, é você se curar, se tratar. Você não veio aqui para curar, tratar, resolver a tua mãe, o teu filho, o teu pai, é você. Lógico que você se resolvendo, você está fazendo tudo aquilo. Mas o objetivo é você. O karma é um sentimento de culpa que você vem resgatar por você mesmo. E esse sentimento de culpa está entranhado até nas nossas células do corpo físico. Cada célula é um mundo individual que cria um coletivo do corpo físico. E ali nela está gravada as nossas culpas, o nosso medo, as nossas dúvidas. E ali é uma lembrança celular nossa já dessa culpa faltosa lá atrás, desses problemas mal resolvidos. E então a gente não veio aqui resolver o problema da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, não. Eu vim resolver o meu problema. Se você tem uma dor, aquilo é teu problema. Se você tem uma culpa, aquilo é teu problema. Qualquer tipo de desconforto, aquilo ali é teu problema, e aquilo ali é a prioridade. A prioridade não é fazer cursos para melhorar no emprego, para isso a prioridade é você se resolver. O problema é que ninguém perde um tempo, sabe, para estar sozinho ali, para trabalhar o que a gente falou na reunião passada, ou retrasada, da memória divina dentro de nós. A gente não perde esse tempo.
A gente às vezes vai num cemitério ou vai numa partida de futebol, tem lá um tempo, 1 minuto de silêncio. É para quê? Para você se concentrar naquela pessoa querida do coletivo que desencarnou. E você, na hora, não tira esse 1 minuto para você. E quando você não tira esse 1 minuto para você, até o 1 minuto que tu tira para o outro, você não aguenta. 20 segundos já está, porra, eu estou parado aqui fazendo que nem esse, aquele cidadão é esse. Você já se agoniza em ficar 1 minuto parado. E esse karma aí é uma culpa que a gente carrega. E são memórias celulares que estão no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual, em cima desse sentimento de culpa, de não ter feito o que tinha que fazer. O meu trabalho não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é eu resolver, sabe, o que eu tenho para resolver em mim, e de forma interna. Porque é de forma interna que vai criar energia para resolver a materialização do externo ali na frente. Então a gente às vezes fica nessa agonia de querer correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e a gente acaba perdendo tempo porque não resolveu o mais importante, que é o seu interno. E o seu interno vai resolver também o seu externo. Mas a gente não acredita. Por quê? Porque a gente está o tempo todo, sabe, numa obsessão mental. A mente, ela quer problemas, porque ela quer você pensando em 300 coisas para como vai resolver os problemas, porque ela ali está sendo útil. Mas, se você trabalhar o seu interno, a mente faz o que for para tirar você dali, porque você vai te desprestigiar a mente e depois vai entender que ela vai achar que ela não tem função, porque você não está ali trabalhando o que ela tem de melhor, resolver problema. E todo esse ritual está fadado a te levar ao fracasso, porque ao fracasso tu vai se agitar mais para mais problemas, mais situações, e a mente vai estar ali operosa, e você dando essa importância no externo, em cima dos problemas, e alucinado, aí vem tudo aquilo que ela diz aqui, depressão, suicídio, porque chega uma hora que tu não aguenta, a pressão é maior, mas a tua mente está ali, sabendo que ela é necessária, porque você trabalha o externo e ela é que te dá para onde ir no externo. Então, quando a gente deixa de dar essa atenção ao interno, a entender que eu sou a coisa mais importante e a minha encarnação aqui é resolver o meu problema, o que me perturba, o que me aflige, quais são minhas dores, meus medos, e resolver isso tudo. E resolvendo isso tudo, tu está resolvendo também no externo, porque você está alimentando uma energia positiva para criar coisas positivas ali na frente. E a gente, às vezes, não dá essa atenção por estar sendo manipulado pela mente. Então, vamos voltar aqui. Roubar de si mesmo a alegria com a vida é o pior resultado. Roubar de si mesmo a alegria com a vida é o pior resultado que se pode obter aqueles que desconsideram os alertas da consciência e da retidão moral. Não é um castigo imposto ou um corretivo penal, é um resultado que o próprio espírito organiza nas suas estruturas profundas do inconsciente. Uma depressão com complexas expressões de pesares. Então, essa depressão também vem muito da gente não valorizar, sabe, o nosso presente, o que a gente ganha, às vezes de graça. A gente está num momento de transição, segundo os ascensionados, que é um passado de luta, sacrifício, suor no rosto, sangue para ter as coisas. E hoje a gente está recebendo muita coisa de graça. Muitas das vezes é só dar um clique, tu ganhou um livro ali, um e-book,
tu ganhou um desconto disso, ganhou daquilo, aquilo outro. Isso tudo é um momento já programado para trabalhar uma materialização mais rápida lá na frente. Só que o problema todo dessas coisas de graça ou fáceis é a gente não valorizar isso. Muitas das vezes, ganha um livro e você nem abre. Você deixa ele guardado. Ganha uma roupa, você nem usa. Fica ali, não tem um momento exato para isso ou para aquilo. E você vai desvalorizando isso. E esse ato de desvalorizar esses presentes, não é que isso é importante, mas o problema todo é que a lei da atração existe. E quando você despreza, menospreza o que você está ganhando numa facilidade, está sendo todo materializado de forma instantânea para você, você desprezando, você está desvalorizando a tua energia de materializar coisas hoje pequenas, mas amanhã coisas maiores, porque você em si vai sedimentando verdades, certezas nas pequenas para depois materializar as grandes. E a gente vai vulgarizando e desqualificando, que é um processo de transição. Então a gente tem que aprender a valorizar tudo, o despertar, o agradecer. A reza matinal, o pessoal põe muito um folclore, aquilo ali é para você dar esse minuto de concentração, esse minuto de silêncio, é você chegar e ter um assunto você com você, só que você não consegue falar com você fala com Jesus, você terceiriza todo mundo, mas você não consegue falar com você. Então, quer dizer, a prece de início é legal para iniciar esse processo de você com você. A psicologia, a psicanálise, até manda, vai conversar contigo mesmo no espelho. Senta na frente do espelho para conversar contigo. É muito legal. Isso aí é para você chegar. Hoje eu estou legal. Não é começar a falar, poxa, hoje tem esse trabalho, hoje eu estou ali. Não, hoje vai ser bem melhor. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Hoje eu estou legal, estou bem. E aquela retrospectiva à noite também, né? Da noite. Eu fiz durante o dia, né? Onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei. Então, isso conversa com o espelho, que eu conversava com o espelho comigo, quando o Diego partiu, aí eu ficava conversando comigo mesmo. Você tem que aceitar, você não é a primeira, não é a última, você não é uma coitadinha. Assim foi, assim que eu consegui. Não tem esse momento e tem que dar continuidade a isso, não em cima de uma perda. Entendeu que não tem perda. É um hábito, né? Mas foi um jeito que eu achei, né? Não tem perda. Não, sim, você se estruturando, começar a juntar os cacos, mas a gente entender esse momento que eu sou a prioridade. Então eu tenho que me valorizar, eu tenho que valorizar o dia, o despertar. E a gente às vezes esquece disso e até desvaloriza os ganhos do dia, botando a pouca conta. Isso aqui eu queria, aquilo lá, eu queria, mas tudo é um processo. E como a gente não está habituado, a gente acha que tudo tem que ser levando na cabeça, na chicotada, porque é a cultura do passado. Uma pessoa que ganha mole, a gente diz, é mau caráter. Uma pessoa que tem uma vida agradável, confortável e não se arrebenta de trabalhar, e aquilo ali deve ser miliciano, deve ser alguma... A gente sempre põe uma forma pejorativa para qualificar aquela pessoa que vive, é o bom vivant, tem a vida mansa, tranquila, aí a gente coloca como uma deficiência de caráter. Porque o nosso passado leva a rotular dessa forma. E hoje a coisa está sendo bem mais fácil, bem mais tranquila, só que a gente desvaloriza. Porque a gente também não está acostumado com o simples, com o pouco. A gente quer muito. E o muito para quê? Para autoafirmação, para trabalhar o externo e cada vez mais está preso à mente.
que quer te dominar em cima de fracassos, em cima de problemas, porque ali ela é operosa. Né? A função educativa da reencarnação é devolver ao ser humano o direito e o dever de retomar seu campo de provas. O objetivo é a superação de seus hábitos e a construção de novos valores que o libertem da prisão da angústia por existir e o façam buscar ser feliz. Sofremos pela falta de nós mesmos e pela saudade de quem fomos criados para ser. Então não é, a gente não está querendo ver quem fomos ou não, quem a gente projeta em querer ser. E nessa loucura do ego, a gente trabalha e se irrita com as pessoas porque a gente não consegue aturar como ela é. A gente quer que ela seja como eu quero que ela seja. A minha empresa, eu quero que a minha empresa me dê o que eu quero que ela me dê, e não o que ela tem para me dar. Então a gente está sempre nessa imposição consciencial das coisas e por isso que se perturba. Não é funcionário do povo plástico. Quem consegue encontrar, aqui está aqui no meio. Quem consegue encontrar metas nesse sentido e se conectar. Nesse parágrafo, por favor, sofremos pela falta de nós mesmos e pela saudade de quem fomos criados para ser. Foi aqui que eu parei. Afligimos-nos com um buraco que se abre em nosso coração por não conseguirmos entender o sentido da vida, a razão de viver e o destino de todos nós. Quem consegue encontrar metas nesse sentido e se conectar consigo mesmo, acha a resposta para todas as dores existenciais e, por efeito, encontra Deus dentro de si mesmo. Essa depressão na alma tem cura e depende principalmente de condutas perante a vida, a repercussão do encontro, a recuperação do encontro com a existência está baseada em pilares de saúde mental, a fé em si próprio, um olhar generoso com as próprias imperfeições, o contínuo esforço de produzir o bem por meio do trabalho. Em outras palavras, a estima pessoal, a bondade para consigo mesmo e a ação, que estão expressas nas palavras de Jesus quando ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Isso aí está lá em João 6,3. Aí ela continua: aqueles que alcançam o seu melhor lado interno, a sua luz adormecida, que necessita ser despertada e irradiada, não terão fome. A estima pessoal, a bondade para consigo próprio, sacia e renova, inspira e motiva. Aqueles que desejam uma crença sólida e a fé libertadora nunca terão sede, sentirão sempre o alívio, a leveza e a força para agirem diante dos apelos da vida. O pão da vida é o alimento interior de sossego e paz, tão desejado por todos aqueles que vivem uma ciranda interna em suas vidas emocionais. São o remédio para superar velhas dores da alma e encontrar o tesouro do sentido para viver. Que assim seja. Então, o problema todo é a gente não dar essa prioridade. Aonde está o meu medo, a minha culpa, a minha dor, e aí começar a procurar no externo as coisas, né? Vamos pedir o Valdemir para fazer a prece em salvação. Todos nós vamos os nossos pensamentos e agradecer a Deus, né, por termos conseguido mais um sábado nos reunirmos pelo estudo, pela educação da mediunidade, e também para essa busca, né, de renovação energética. E também de equilibrar em favor de todos, de toda a humanidade,
especialmente aqueles que mais sofrem, né? E que a reunião permaneça nesse ritmo de aprendizado, de boas inspirações, contando sempre com a ajuda do nosso modelo de Deus Jesus e de Deus, Pai Criador. Que Deus nos abençoe na última edição. Então, estamos na segunda parte do capítulo 16, médios especiais, 192, item segundo. Isso aqui abre um novo item, segundo desenvolvimento da faculdade. Vai falar? Então vamos. Então, segundo desenvolvimento da faculdade. Aí ele vai falar aqui de médios noviços, médios improdutivos, médios feitos ou formados, médios lacônicos, de novo, lacônicos, médios explícitos, médios experimentados, médios flexíveis, médios exclusivos, médios de vocações, e médios de vocações é outro. Então vamos, ele já caiu nos médios, então vamos ver aqui o que o Milanês vai falar sobre esses médios. Então, no livro Filosofia da Mediunidade, quarto livro, Filosofia da Mediunidade, capítulo 22, alusivo à questão 192, segunda do livro dos médios, variações mediúnicas, parte 4. O intercâmbio em todos os reinos é uma realidade, desde a natureza física até os mais elevados planos do espírito. E esse intercruzar de valores significa vida e prazer de viver. Dando continuação ao nosso estudo, comecemos a falar dos médios experimentados. Médios experimentados. Essa mediunidade lhe dá a facilidade de analisar detalhe por detalhe as influências dos espíritos, principalmente dos zombeteiros e dos falsos profetas da erraticidade. Ficam sempre em vigilância contra as sombras, para não serem importunados por falsas comunicações. Médios maleáveis. Médios maleáveis são aqueles que se prestam a receber comunicações de quase todos os espíritos que desejarem falar por qualquer meio. Infelizmente, são raros os que perduram até o fim do seu mandato com o mesmo equilíbrio. São também sensitivos por terem a facilidade de registrar a presença e a natureza das entidades ao seu lado. Médios exclusivos. Essa ordem de médios, o nome bem os define, são aqueles que somente recebem comunicações de um mesmo espírito, mesmo que queiram aproximar-se de outros. O comunicante exclusivo dá notícias dos mais, sem que eles mesmos possam falar. Na mediunidade existe de tudo para ampliação do conhecimento de todos. Quase sempre as comunicações são espíritos ciumentos, que querem os médios exclusivamente para seu uso, e os médios, por influência deles, cedem sem verificarem que a força da vida é a fraternidade. Estes médios sempre estão a um passo da obsessão, assim como não ampliam os seus conhecimentos, que são fartos na própria vida.
Aí você vai ver, mano, Chico também, quase sempre era o mesmo espírito, Edivaldo, quer dizer, sempre tem um que dá mais comunicação, depois vem outros ali, né, fazer um rodízio. Médios para evocação, mas ali está dizendo que é só aquele, né? Aí é obsessão mesmo. Médios para a evocação. Para este gênero de mediunidade, os médios indicados para a evocação são os maleáveis, concedendo abertura para quem quer que seja, para espírito de todas as naturezas. No entanto, essa profusão de espíritos que se comunicam sem uma devida seleção, quase sempre falam das suas coisas pessoais. Toda vigilância é pouca nos assuntos ventilados. Médios para ditados espontâneos. Médios para ditados espontâneos são medianeiros que recebem comunicações espontâneas, sem ao menos pensarem que poderia comunicar este ou aquele espírito. Este tipo de médium nunca pensa em evocação. Os espíritos encontram nele facilidade de se comunicar. Eis o perigo desses ditados. Quando o médium não se prepara moralmente, o problema de sintonia é uma verdade. Todos esses tipos de mediunidade, todos os mediunismos em geral, para a felicidade de quem serve de instrumento, não pode se esquecer da educação mediúnica e da instrução em geral. Educar é a base de instruir. A segurança dos contatos com os espíritos, somente o amor e a sabedoria que se distinguem pelo amor atraem para o seu convívio a luz de Deus e a presença do Cristo nos caminhos. Vejamos em Hebreu, no capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Volto outra vez. Depois que o médium se ilumina, depara com grandes lutas e sofrimentos para chegar ao amor. Aquele amor que espera todas as coisas físicas e alcança a universalidade. O medianeiro em Cristo deve buscar o saber, mas nunca se esquecer do amar. E assim seja. Hoje não deu nem para pegar no livro direito. Eu falei, se tiver coisa complicada lá, não deu para. Mentalizando a imagem do Mestre Jesus e tentar comunicar com ele. Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos e agradecemos por darmos essa atenção, essa prioridade a esse momento de estudo, de debate, de interação, de introspecção, que possamos a cada dia nos conscientizar dessa importância de darmos atenção ao nosso interno, procurando o Cristo interno, a divindade interna, o eu divino dentro de mim. E por isso só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de interação com os nossos irmãos desencarnados. Que assim seja.
agindo mentalmente, outro processo de intuição, de bons pensamentos, com os nossos irmãos desencarnados. Que aqueles irmãos que acabam de desencarnar e não tiveram a oportunidade, ou não se deram a oportunidade de trabalhar esse momento de transição, pois a vida nunca acaba, mas o estágio na carne, sim, que esses irmãos possam compreender que eles são donos do seu destino, se estão num lugar desagradável, é porque não tomaram para si a responsabilidade da definição. Irmãos, que vocês possam compreender que vocês são donos da sua vida, do seu destino. Basta você trabalhar a presença, a sua presença como prioritária. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos. E assim, Mestre, só temos a agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, dando muitas graças a Deus e pedindo autorização para o plano desse bom, que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre nós. Que assim seja. Tudo bem, dona Miriam? Tudo bem, seu Manel? Tudo bem. Tudo bem. Jonathan? Tudo bem? Tem comunicação? Tem. Pai, mais uma vez eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui junto aos irmãos que nos concederam esta oportunidade e aprender cada vez mais e poder elevar o nosso aprendizado espiritual, elevar nosso aprendizado espiritual, pois aqui eu me sinto como se estivesse ouvindo tudo que vai me fazer chegar mais junto de ti. Muito obrigado, irmãos, que assim como eu nos encoraje sempre a nos encorajam e sempre nos apoiam nesta jornada. Aos amigos encarnados, eu peço ao Mestre Jesus que os dê sempre sabedoria, paz e saúde, para que está dando prosseguimento nessa escola de honras, que fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. Aqui tem outro. Quando aqui estou, me sinto revigorada. A paz que sempre busco, eu encontro. Como é bom, irmãos, poder chegar aqui. Seria tão bom que eu pudesse estar sempre aqui,
mas tenho outros compromissos que nem sempre neste horário eu posso estar. Mas foi aqui que aprendi tudo que sei hoje e também me ajudou a estar aqui neste lugar onde me encontro. Por isso eu só tenho a agradecer esta casa, pois foi aqui que eu conheci Jesus. Que fiquem todos na paz de Deus e continue sempre assim, simples, mas porém verdadeiros. Irmã Dalva. Dalvinha. Olha comigo. Olha não. Só uma coisa que pensamento que veio, não sei se foi gostoso. Tô ligado que nós somos simples aqui, unidos, né? E podemos estar conectados com muitas mais pessoas. E a outra coisa, a leitura foi feita para 5 pessoas. A gente não tem ideia de quantos tiveram essa informação chegada até eles. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos.